Olá, povo de Deus, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. São Bento, abade, padroeiro da Europa hoje. Isaías 6, de 1 a 8. O nosso profeta é o primeiro Isaías que compreende os capítulos de 1 a 39, portanto, século VIII a.C. Começou o seu ministério logo após a morte do rei Osias, pegou os poucos anos do rei Joatão, tempo em que Isaías condenava o luxo, a cobiça e a injustiça disfarçada com falsa devoção. Depois vem o rei Acás, do qual Isaías foi a voz da consciência, e chegou até o rei Ezequias, do qual foi um confidente crítico, compreendendo, portanto, 40 anos de atuação. Segundo a tradição, Isaías foi martirizado por Manassés, sucessor de Ezequias. O Reino do Sul se vê, em sua época, profundamente afetado pelas turbulências do Reino do Norte, que em 722 conhece sua queda com uma invasão dos assírios. O profeta aproveita a ocasião para chamar a atenção do Reino do Sul, prevendo que, se não mudar de conduta, terá o mesmo fim que o Reino do Norte. Isaías faz uma experiência profunda da transcendência de Deus, que é proclamado por ele 3 vezes santo, sentado em seu trono e ladeado por seres celestes voadores, os serafins. A visão do profeta é grandiosa, pois sente a vibração das portas e o incenso que enchia todo o templo. Tudo isso em meio às ameaças que os assírios faziam a Jerusalém, depois de terem devastado muitas cidades. É nesse contexto que Isaías se dá conta de sua vocação. Ele se sente chamado por esse Deus grandioso a ser profeta. Ele percebe que a religião praticada pelos dirigentes do povo estava totalmente marcada por interesses, querendo fazer barganha com Javé por meio de cultos grandiosos, sem deixar de oprimir os pobres, representados pelos órfãos e pelas viúvas. Isaías não tem dúvida, é Deus que está se manifestando para ele. E aí ele lamenta: ai de mim, estou perdido, pois ele se reconhece pecador, indigno dessa visita de Deus e cercado também por um povo pecador. Em Êxodo 33, 20 temos: pode um homem ver a Deus e não morrer? É essa a sensação do profeta. Porém, Deus vem em seu socorro de maneira surpreendente, por meio de um dos serafins, com uma brasa na mão, com a qual o profeta será tocado em seus lábios. Com esse gesto, Deus grandioso e transcendente purifica o profeta e o torna apto para o anúncio da sua palavra. Esse é o selo do verdadeiro profeta, que, purificado, responde ao chamado de Deus. Ao ouvir a voz do Senhor que lhe dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta, com coragem e temor, responde: eis-me aqui, envia-me. O temor de Deus é uma atitude complexa em que confluem o respeito reverente, a obediência, a adesão profunda, a adoração, o amor. Foi sentido por muitos profetas e santos que fizeram a experiência do encontro com Deus 3 vezes santo. Assim, Isaías descreve a consciência de sua vocação e nos estimula a rever o sentido de nossa vida. Sentimos-nos chamados a alguma missão? Nossa vida é vista como uma vocação ao serviço e amor, sobretudo aos pequenos e indefesos? Evangelho é Mateus 10, de 24 a 33. Continuamos a leitura do Sermão da Montanha. Jesus instruindo os seus discípulos, e o faz de uma maneira real, crua, direta, que mais se parece a uma provação. Aqui é o momento decisivo: ou pega ou larga de vez. E o trecho de hoje começa com uma destruição de qualquer pretensão de ufanismo e vaidade na missão. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Com isso, os discípulos já teriam claro que há uma chance imensa de tudo que o mestre passou na vida, eles também vão passar.
E é claro que essa experiência eles já a sentem na pele quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Se o profeta Isaías sentiu a brasa lhe tocando os lábios, os discípulos de Jesus sentiram o fogo da perseguição lhes queimando o corpo todo. Antes de enviar seus discípulos para a missão, Jesus deixa claro: nada será fácil. A missão é cheia de exigências extremas que podem inclusive custar a vida dos missionários. O martírio será sempre o horizonte da missão, quando se a assume com fidelidade à palavra de Deus. Como vimos ontem, aquele que entra no seguimento de Jesus pode não ser entendido nem mesmo pelos seus familiares. Por isso, Jesus introduz na sua instrução missionária a expressão não temais, que ocorre 366 vezes na Bíblia. Por 3 vezes no trecho de hoje aparece não tenhais medo, seguido da razão para isso. A primeira razão é: nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Aqui vale tanto para as obras boas como as más. Tudo será revelado. Segundo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Razão: na pior das hipóteses, o missionário fiel poderá perder o corpo no martírio, mas isso não é nada perto da possibilidade de se perder corpo e alma juntos. Por alma aqui se entende a vida que vale, aquela orientada pelos valores do reino. Perdê-la significa perder o reino. Jesus, quando fala de corpo e alma, não tem no horizonte a distinção própria dos gregos, mas distingue uma vida simplesmente biológica de outra plena e transcendente. No terceiro, não tenhais medo, Jesus se serve de 2 imagens interessantes: os pássaros e os cabelos. Os pardais por valerem tão pouco e os cabelos por se constituírem algo incontável. Se o pai valoriza pardais e tem ciência de todos os fios de cabelo, dá para imaginar o amor de Deus pelas pessoas, que valem muito mais que pardais, e o cuidado de Deus que nos conhece a fundo como todos os fios de cabelo. Assim como Deus purifica o profeta Isaías e o envia em missão, Jesus encoraja seus discípulos, apesar de todos os sofrimentos previsíveis no seguimento fiel ao Mestre. O não tenhais medo vale tanto para o profeta quanto para os discípulos. Porém, nosso texto termina com um alerta sobre a exigência de fidelidade total, pois no julgamento final seremos cobrados pelas nossas opções na vida. Jesus nos reconhecerá ou não como seus discípulos. Não se admite aqui neutralidade nem concessões, quente ou frio, pois os mornos serão vomitados, como diz o Apocalipse. Celebramos hoje São Bento, patriarca dos monges ocidentais, nascido em Núrcia, no ano 480. Ainda muito jovem, seduzido e impelido pelo espírito, abraçou um período de absoluta solidão numa gruta em Subiaco, região do Lácio, Itália. A sua fama atraiu-lhe discípulos. Organizou para eles a vida cenobítica, inicialmente em 12 pequenos mosteiros à volta de Subiaco, e depois no célebre cenóbio de Monte Cassino. Escreveu uma regra que resume sabiamente a tradição monástica oriental, adaptando-a ao mundo latino. Esta escola de serviço ao Senhor é construída à volta da palavra de Deus, Lécio Divina, da liturgia de louvor realizada em coro e do trabalho em ambiente de fraternidade, de humilde e obediente serviço. São Bento faleceu com 67 anos de idade em Monte Cassino no ano 547. Seu lema mais conhecido, ora et labora, oração e trabalho, reza e trabalho.
Depois de 15 séculos, seus ensinamentos ainda são admirados no mundo corporativo até. 2 norte-americanos, professores de administração e informática, assim se referiram a São Bento. Há 1500 anos, um jovem monge chamado Bento fundou o sistema monástico básico do mundo cristão, uma organização espiritual e econômica que existe até hoje. Em seu conciso trabalho, agora conhecido como A Regra, São Bento revelou seus segredos de liderança e opiniões sobre a administração, descrevendo táticas e estratégias para a disciplina organizacional, o estilo de liderança, as fontes de inovação e a ética do gerenciamento. A Regra foi o primeiro sistema completo de administração do mundo ocidental. Vivemos em um tempo tão conturbado economicamente falando, quem sabe as intuições de São Bento possam nos inspirar frente às crises que nos aguardam em tempos de pandemia e pós, e consigamos gestar uma nova sociedade onde a fraternidade seja realmente vivida. Um beijo no seu coração.